Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei do AKG K371. Como sempre, eu tenho que agradecer aqui ao apoiador André, primeiro pelo apoio ao canal e segundo por ter me emprestado o K371 para review e também para compará-lo ao K361. E já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita para conhecer a campanha lá do Apoia-se, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que tem ajudado demais o canal. Para quem não conhece a marca, a AKG é de origem austríaca, inclusive recentemente eu falei um pouquinho sobre ela lá no review do AKG K361, que é o irmão mais baratinho do K371, e ela hoje faz parte do grupo Harman, que abarca ali diversas marcas, como a própria JBL, que é muito conhecida, a AKG, a Infinity Audio, dentre diversas outras marcas de áudio, e está debaixo do grupo Samsung, que é um gigante mundial e controla esse grupo Harman. Mas apesar de estar nesse guarda-chuva gigante, a AKG ainda preserva um certo pedigree ali da sua origem austríaca. O K371 custa no Brasil em torno de R$ 1.200, foi o que eu encontrei numa pesquisa rápida aqui na internet atualmente, e ele é um fone fechado, que traz um driver dinâmico por lado de 50mm e ele busca ser ali uma referência da AKG e ele é meio que um upgrade do K361. E o que eu mais gostei nele é que ele é super leve, super confortável para mim, tem um design dobrável, traz uma sonoridade que é muito equilibrada e traz médios ali muito corretos. E o que eu menos gostei é que o isolamento passivo dele não é muito bom para um fone que se pretende ser de referência, ser de estúdio. Normalmente os fechados desse tipo trazem um isolamento um pouquinho superior. Eu infelizmente não estou com a caixa aqui do AKG K371, mas é uma caixa bem simples ali, bem o estilo do K361. Ele vem com esse saquinho para transporte para guardar, vem com esse saquinho para cabos também. E são 3 cabos, eu gostei desse conjunto de cabos deles, é um reto de 3 metros, que é útil para algumas ocasiões. Um mais funcional, que é de 1,2 metros ali, que você pode deixar mais próximo à mesa. E esse aqui, que é um dos cabos que eu mais gosto, que é o bobinado. Ele tem 3 metros esticado, mas é muito bom. Eu acho esse tipo de cabo bastante funcional. E o conector deles todos é mini XLR não balanceado. E aqui a gente tem o K371. Ele é um fone dobrável, assim como o 361, então isso o torna bastante portátil. E o mecanismo de dobrar dele é bem simples, é só girar a concha aqui 180 graus e ele está dobrado. E ele tem essa concha com revestimento mais sofisticado que o K361, que é uma das diferenças de acabamento, né? Não é liso, não é aquele plástico liso, ele tem uma textura aqui imitando couro. Ele tem essa parte aqui também um pouco mais macia, mais confortável da headband. E é um fone que é muito bem feito, ele tem esse balancinho aqui, que se não me engano é em alumínio, tá? Ele é geladinho, então eu imagino que seja alumínio, que é leve também. As cups dele são em plástico de alta qualidade, então tem uma pegada legal, é bem sólido. A conexão é do lado esquerdo, é mini XLR não balanceado. A gente tem essas pads em espuma de memória que eu particularmente acho muitíssimo confortáveis e agradáveis, né? Revestidas desse couro sintético bem macio, e elas são substituíveis, tá? Você consegue tirar aqui, não é tão fácil, mas você consegue substituí-las aí. E no geral, assim como o K361, ele é muito bem construído. Talvez um ponto de fragilidade seja esse cabinho aqui, que não sei, com o tempo, às vezes dobrando para lá e para cá com o estresse, ele pode se romper. Então, um ponto de atenção para se tomar cuidado ao manusear o fone aí no dia a dia. Mas no mais, ele é muito bom e com certeza aguentaria, inclusive, um ambiente profissional de uso. As especificações técnicas dele eu vou deixar aqui embaixo no quadrinho, como sempre. E ele, assim como o K361, é um fone muito fácil de tocar, né? Qualquer coisa que eu pluguei aqui, tocou ele. Ok, claro que uma fonte mais transparente e melhorzinha é desejável, mas ele é um fone que tem um bom desempenho mesmo de fontes mais simples. E ele traz como upgrades ao K361 o driver, que aqui ele é revestido em titânio, e ele também tem um conector ali que é mini XLR, que acaba sendo um pouquinho mais resistente do que o de 2,5mm que vem no K361. Ele é um fone super confortável que para mim deu para usar por bastante tempo sem me incomodar nem nada. A espuma de memória dele é muito agradável de usar. Ele, apesar de ser um pouquinho mais pesado que o K361, assim, não fez muita diferença para mim no fim das contas, né? O acabamento dele acaba sendo superior, então compensa por isso, mas não me incomodou mesmo em longas escutas. E o interessante é que ele traz 3 opções de cabos muito interessantes, inclusive o bobinado, que é um dos que eu mais gosto de usar, que você consegue ali ficar perto ou longe da mesa sem o cabo ficar ou pegando no chão ou curto demais. Então eu acho uma boa pedida esse tipo de cabo, principalmente para um fone que se pretende ser de estúdio. E essa conexão mini XLR dele é bem firme, então não tem microfonia, não tem nada. Realmente é um fone que no quesito ergonomia é bem legal para mim. Somente o isolamento dele, que para mim não é muito bom, então numa escala ali de 1 a 5 eu daria uma nota 2,5, que é mediana. As minhas primeiras impressões do som do K371 foram bem surpreendentes, assim como o K361, porque eu estava esperando um fone ali com aquela pegada mais de fone fechado, né, com às vezes médio graves um pouquinho mais para frente, sem ser muito bem resolvido na região média ali, sem muito arejamento.
mas eu me surpreendi porque, no geral, ele é um fone muito equilibrado que traz muita coisa muito corretamente e tem boas qualidades técnicas também. Vamos falar dos seus médios, que foi a parte que mais me chamou a atenção. Eles têm uma apresentação que é bastante neutra, tem um corpo ali que para mim soou bem correto e são levemente abertos, tendem para ser mais abertos. E junto com isso ele traz bastante textura, traz ali instrumentos bem texturizados, mas isso tem um certo preço porque ele renderiza para mim esses timbres de uma forma que pode estar num certo limiar para algumas pessoas. Então você pode ter um trompete ali um pouquinho mais pegado, tipo do Louis Armstrong, que pode soar, pode beirar a aspereza, ou eventualmente tem vocais ali que podem ser levemente gritantes, tipo algumas gravações mais cruas, talvez uma Adele, por exemplo, que tem ali aquelas gravações com vocal mais aberto. Então, apesar de trazer muita textura nesses instrumentos, ele pode, para mim, chegou perto de um limiar da aspereza ali, do gritante, mas assim, ainda que para mim são bons, tem uma textura que é excelente, eu entendo que para algumas pessoas isso pode soar, né, isso é uma coisa meio particular, isso pode soar um pouco demais em alguns quesitos. Então aquele lance do cobertor curto, você pode ali penalizar um pouco a textura dos médios e deixar eles mais macios, mais agradáveis, quentinhos, mas você pode também ter uma textura superior, mas que em alguns pontos pode beirar ali o desagradável para algumas pessoas, mas para mim eles soaram ótimos e super detalhados. Ele não tem um palco sonoro que é muito expansivo, mas ele mostra uma imagem estéreo muito boa, então ele não consegue apresentar uma profundidade legal, mas assim, na divisão esquerda e direita aqui ele separa muito bem e consegue mostrar um posicionamento de instrumentos que é bem legal, e o destaque para ele é a reprodução de detalhes, que é bem interessante, principalmente levando em conta o preço do fone. O K371 tem graves que eu considero um pouquinho acima da neutralidade, com um boostzinho ali nos médios graves, e ainda que ele traga boa extensão, ele não traz um ronco muito forte, assim, que é característico de muitos fones fechados. Então o K361 também tem esse ponto, mas de qualquer forma ele mostra ali uma extensão muito boa, e para mim o que se destacou nesses graves é a textura. Ele tem uma textura de graves realmente superior e um fone dinâmico, não muito caro. Então é uma textura realmente muito boa e supera inclusive o K361, que eu já gostei. E os agudos dele são muito bons, muito bem posicionados ali, tem uma quantidade de arejamento legal, tem uma quantidade de detalhes muito legal, uma resolução muito boa. Não tem muito do que reclamar aqui, para o meu gosto são muito bons e conseguem ali completar aquela textura dos médios, então eles contribuem para a textura dos médios ser superior nesse fone. E a minha percepção dessa reprodução de agudos dele o deixa um fone que é sim uma boa referência. Vamos então para as comparações. Eu comparei ele lado a lado com o K361, que é um modelo imediatamente inferior ao K371. Eu tenho certeza que muita gente que tem o K361 se pergunta se vale a pena o upgrade. E para quem tiver o K361 e estiver pensando em fazer o upgrade do K371, o que eu falar aqui pode ajudar nessa tomada de decisão. Em termos construtivos, os dois são bem parecidos, mas o K371 é superior, tem materiais ali um pouquinho mais premium, a headband é melhor. Ele é um pouquinho mais pesado também, mas eu achei que não faz muita diferença. O conforto dos dois é excepcional. E o conector do K371 é mini XLR, que é um pouquinho mais firme, é um conector inclusive mais comum, mais fácil de encontrar cabos para ele de reposição, e ele já vem com 3 cabos que acaba dando mais versatilidade junto com aquele cabo bobinado que eu particularmente gosto muito. Ambos têm palcos sonoros bem parecidos e por vezes o K361 me parece ter mais arejamento, assim, mais altitude de palco, então tem algumas gravações que ele parece se expandir mais que o K371. E o K371 traz um pouquinho mais de detalhamento, mas a diferença aqui é ínfima. E, assim, em termos de separação, de distribuição espacial dos instrumentos, eles são bem parecidos e, para mim, é empate. O K371 tem graves ali um pouco mais firmes que o K361, com mais velocidade mesmo. Acaba apresentando uma textura também um pouco superior. E ele tem uma quantidade maior de médios graves. Então, em alguns pontos pode ser ruim, mas às vezes pode torná-lo um pouco mais musical e mais adequado para alguns gêneros, tipo música eletrônica, por exemplo, fica mais interessante no K371. Os médios dele talvez seja onde está a maior diferença entre eles, e o K371 achei que mostra mais textura, mostra um corpo um pouquinho mais correto para os meus ouvidos. E ele tem também ali uma pegada ali um pouco mais aberta e mais agressiva do que o K361, que são médios um pouquinho mais calmos. A diferença não é muita, mas assim, o K361 tende a ser um pouquinho mais macio, mais suave nesses médios, e o K371, apesar de mostrar uma textura bem superior, ele tende a ser mais agressivo, tende a ficar mais pegado em algumas coisas. E o K371 me passou uma percepção de resolução melhor ali nos agudos, talvez tenha uma velocidade maior nos agudos.
sendo que o K361 tem um pouquinho mais em quantidade e em extensão também, o que acaba trazendo mais arejamento e mostrando um palco também um pouquinho melhor no 361. Vamos então concluir. O K371, assim como o 361, é um fone que eu gostei bastante, eu acho que eles são bem parecidos, inclusive, e é um fone super confortável, que não é muito caro e tem qualidades técnicas bem interessantes. Para um fechado, inclusive, ele é muito bom. É um fone que, para mim, pode ser sim usado como referência, apesar de ter médios graves um pouquinho ali para frente. Nesse aspecto, o K361 é mais de referência para mim, mas de qualquer forma, ele é um fone que consegue trazer uma textura de médios muito superior e muito correta no geral. Inclusive, para quem usa esse fone como retorno de bateria, eu achei interessante porque ele tem uma firmeza muito boa de graves e traz pancadas ali mais firmes, mais secas. Então é um fone muito interessante. Eu achei que o conjunto geral é muito bom, né? O conforto, o kit é legal também, a tonalidade muito acertada. Então certamente é um fone que para mim é de referência ali, com um pouquinho mais de graves, mas no quadro geral ele é muito bom, com médios muito texturizados. Então ele inclusive tem médios que para mim soaram mais corretos do que o K361, ainda que sejam mais pegados, mas um fone de referência às vezes é um pouquinho mais pegado mesmo. É isso, gente, certamente é um fone que eu recomendo. Se vale o upgrade do 361 para o 371, eu acho que é quem está me ouvindo que tem que decidir, mas a diferença de preço deles não é grande e assim, dado o quadro geral, ambos são muito interessantes, gostei muito dos dois e certamente eu recomendo os dois. Então essa é a minha visão sobre o AKG K371. Quem curtiu, dá o joinha. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Um abração, até a próxima e valeu!